A polícia prende e o advogado solta. Todo advogado criminalista tem fama de soltar bandido, né? E qual é a sua opinião? Fique comigo até o final do vídeo, que depois da vinheta nós vamos tratar desse assunto. Quem tem mais credibilidade? Os estadistas que já existiu já se houve a prescrição ou não. A sentença condenatória para o Ministério Público. Olá pessoal, como vai você? Tudo bem? Meu amigo, minha amiga, telespectador do nosso canal, cidadão brasileiro, que quer entender como funciona melhor o sistema de segurança pública e o sistema de justiça criminal brasileiro. O tema de hoje é importantíssimo, né? Qual é o papel, como que o advogado criminalista pode contribuir para o sistema de segurança pública? Todo mundo tem em mente o seguinte, todo mundo acha que esse é o maior problema e a pior característica do advogado criminalista. A polícia prende o bandido, prende o criminoso, o advogado vai lá e solta aquele criminoso. Bom, em primeiro lugar, é importante você ter na sua mente que o advogado ele é uma peça fundamental ao sistema de segurança pública e ao sistema de segurança e ao sistema de justiça criminal brasileiro. O exercício da advocacia, ele está previsto na Constituição Federal. E o advogado, ele é peça essencial à justiça. Não existe justiça sem advogado, sem advocacia. No segundo momento, é importante você ter em mente que quem solta o bandido não é o advogado. Quem solta o bandido é a justiça. O advogado, ele atua defendendo os interesses daquela pessoa que é acusada de ter praticado o crime. O advogado, ele não defende o crime, ele defende a pessoa que é acusada, ele defende o criminoso. E do lado de lá, o advogado não atua sozinho, ele não chega lá bonitão, cheirosão, na frente do juiz sozinho e pede a liberdade do cliente dele. Do lado de lá você tem a promotoria de justiça, que é um órgão também essencial à justiça, importantíssimo, é o órgão que tem que fazer o controle externo da atividade da polícia judiciária, que é a Polícia Civil, que é a Polícia Federal, que é a polícia que tem a atribuição constitucional de investigar os crimes que já aconteceram. E aí você tem um promotor de justiça com fogo nas ventas, doido para prender aquele cidadão ali, para manter preso. E muitas vezes, eu vou te dizer, em 92% das vezes, dos casos, o promotor ou a promotora pede a prisão preventiva, a conversão do flagrante em preventiva, e o advogado do lado de lá, ele vai estar pedindo a liberdade. Essa imagem, acusação e defesa lado a lado, é a imagem que melhor simboliza a justiça, porque a justiça ela é uma balança. Você tem a justiça com uma espada de quem decide, mas ao lado dela uma balança que representa o equilíbrio entre as partes, que representa a igualdade de armas entre acusação e defesa. Esse é um princípio milenar que rege o processo penal dentro da humanidade, dentro da sociedade civil organizada. Então não é o advogado que solta o bandido, quem solta o criminoso com base na lei é o juiz, a juíza de direito, é a justiça. E hoje, nos dias de hoje, o Estado ainda não abriu os olhos para a importância que a advocacia criminal tem para a segurança pública, e eu vou realçar para você 2 pontos que são muito importantes. O primeiro dele é que quando o advogado pega uma defesa para fazer, ele vai ter um olhar crítico sobre aquela acusação e ele vai trabalhar
inicialmente identificando os erros praticados pela acusação, os erros ocorridos na operação policial, na investigação policial. Ele vai trabalhar com isso. E se o Estado observar as teses de defesa, se o Estado conversar mais com a advocacia criminal, o Estado vai poder melhorar o seu processo de investigação. O Estado vai poder treinar melhor os seus policiais civis, os seus policiais militares, treinar melhor os seus promotores. Para quê? Para que aqueles erros que eram cometidos no dia a dia não sejam mais cometidos. E aí você vai me perguntar: Leonardo, você está ensinando os caras a nos combater? Gente, nós somos peça essencial à justiça criminal. Nós temos que contribuir sim para o sistema de justiça criminal e para o sistema de segurança pública. O nosso trabalho por si só já faz isso. E o segundo aspecto, qual é? É aquele aspecto que não existe mais espaço para um advogado que trabalha com teses mirabolantes. O advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Quem disse isso a primeira vez e botou isso num livro foi o doutrinador italiano Piero Calamandrei, num livro chamado Eles, os Juízes, Vistos por Nós, Advogados. Piero Calamandrei ali, ele já identificou que o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Por quê? Ele já promove um julgamento quando ele aceita aquela causa. Ele não entra na causa do nada assim. Ele tem que estudar a prova preliminar produzida contra o cliente dele. Ele tem que ouvir a versão do cliente dele. Ele já vai ver uma versão acusatória. E se ele perceber que a prova é muito forte, que a versão acusatória é muito forte, ele tem que ir embora e largar a causa? Não, não tem. Ele pode atuar na causa e ele vai aconselhar o cliente dele a seguir o melhor caminho, que é muitas vezes o melhor caminho é a confissão do crime. E às vezes a confissão, ela pode ser aperfeiçoada de uma forma que vai beneficiar mais ainda o cliente dele. Às vezes a confissão, no aperfeiçoamento da confissão, eles conseguem retirar 2 qualificadoras de um crime de homicídio, e uma pena que já sairia de 19 ou 21 anos vai sair de 6 anos. Olha como é importante. E com isso, atuando dessa forma, com esse discernimento, com esse bom senso, o advogado contribui sim para que o sistema de justiça, o sistema de segurança pública funcione melhor. E mais, eu vou lhe dizer, o advogado tem que atuar com respeito à corporação militar. O advogado tem que atuar com respeito à Polícia Civil, à Polícia Federal, ainda que ele julgue que há uma ação equivocada, uma atitude errada, tem que entender que faz parte do jogo e ele é um dos atores do jogo e eles têm que se respeitar. Então, o advogado, quando age dessa forma, com elegância, com calma, respeitando o trabalho da Polícia Civil, respeitando o policial civil, respeitando o policial militar, respeitando o guarda comunitário, respeitando o policial federal, o advogado contribui sim para o sistema de segurança pública. E aí eu dou uma dica para você que é administrador público: pense nisso, oriente o seu secretário de segurança pública a ouvir a advocacia criminal, a pedir a contribuição da advocacia criminal, que com certeza você vai receber boas dicas, grandes orientações para o treinamento do seu servidor público, tá? Isso é muito importante. Espero ter esclarecido para você, e aí eu quero te convidar a deixar seu comentário, fazer sua pergunta, que a gente está aqui para contribuir, trazer mesmo novidades e ajudar você a entender como funciona o sistema de justiça criminal brasileiro, como funciona o sistema de segurança pública brasileiro. Um grande abraço para você, fique sempre na presença de Deus.